Que bom ter você aqui. Hoje você vai enxergar um mecanismo por trás do caos, como bloquear essas repetições negativas na sua vida. Eu sou a Mona Malta e eu trabalho com consciência na prática, porque a forma como você percebe cria a realidade que você vive. E o caos, ele não começa aonde ele parece começar. Ele começa antes mesmo daquela notícia que você leu, daquela opinião que você ouviu, antes daquele conflito que foi gerado na sua vida. O caos, ele começa na forma como algo muito sutil é interpretado. E a gente costuma chamar de caos aquilo que já está realmente fora de controle e que não dá mais para ser ignorado. Mas quase nunca o caos ele começa grande de verdade. Ele começa pequenininho, naquele desconforto que você não nomeia. Sabe aquela diferença que você vai empurrando com a barriga e aí vai ficando para depois, que você acha que vai passar, ou uma sensação de que tem alguma coisa estranha no ar, um incômodo. E aí você nunca tem tempo para olhar para ele até que a vida vai seguindo. Só que aquilo que você não olha não desaparece do nada, né? Ele começa a ir se mostrando nos detalhes, num tonzinho de voz mais irritado, né? Quando você começa a ficar se atrasando para realizar um projeto, quando aquele cliente que era seu cliente há muito tempo te dispensa e vai embora porque ele notou a incoerência na sua fala em relação aos seus atos e você mesmo ainda nem notou. Sabe aquela conversa que termina meio atravessada? E aí, quando você finalmente percebe, tudo saiu do controle. E eu tenho uma história de uma cliente minha que chegou tem pouco tempo isso e ela era assim, exatamente nesse quadro, uma mulher super brilhante, culta, sensível, bem educada, inteligentíssima. Só que o negócio dela simplesmente não estava funcionando e ela tinha acabado de começar esse negócio, sendo que ela tinha muita experiência já. Não foi uma pessoa leiga que resolveu começar um negócio. Ela não conseguia entender o porquê, sempre sendo bem-sucedida, naquele negócio a coisa não fluía, não andava. Os clientes estavam saindo, ela ficava atrasando o projeto, a equipe parecia que vivia errando ciclicamente. A equipe não conseguia também atingir os resultados desejados, a receita da empresa caindo, né? Então, assim, a questão pior que ela estava sentindo era esse sentimento de incapacidade de compreender o que estava acontecendo. Não era nem pelo dinheiro em si, porque ela era uma pessoa muito bem sucedida em outros empreendimentos. Mas aquilo ali, aquela pulga atrás da orelha, estava incomodando, né? Então era a sensação de caos. O caos, ele não é algo que está acontecendo na sua vida. Ele é uma sensação que surge que parece que tira você do seu controle, tira o eixo da sua vida. E aí, para essa cliente, quando eu olhei o campo, né, eu entendi que ela estava impotente porque tinha algo que ela não estava percebendo. Não é que a vida dela estava desmoronando, de fato, ela estava muito desalinhada, né? Porque ela começou esse negócio recente com uma sócia. E quando eu olhei sistemicamente para aquele negócio, para a forma como estava organizado, foi ficando muito claro, porque elas duas tinham muito potencial, só que as intenções de ambas eram muito diferentes. Uma era uma visão mais assim empreendedora, queria mais expansão, inovar, crescer cada vez mais. E a outra era mais tradicional, ela queria previsibilidade, queria estabilidade, segurança. Então você percebe que são dois perfis muito diferentes. E juntas, como elas nunca tinham falado sobre isso, visto sobre isso na vida, estavam completamente incoerentes em relação aos objetivos do trabalho. E para você sustentar um negócio, uma empresa ou até mesmo uma vida a dois, você precisa ter os seus princípios inegociáveis alinhados. E essa incoerência, para ela, estava gerando pequenas reações, e essas pequenas reações estavam gerando decisões feitas sob pressão. E essas decisões feitas sob pressão alimentavam cada vez mais tensões. Só que esse fenômeno, na teoria dos sistemas, ele se chama feedback positivo sistêmico. O que isso quer dizer? Você começa a reforçar algo pequenininho
que daqui a pouco sozinho vai tomando uma outra dimensão. Não quer dizer que uma pessoa esteja errada ou outra pessoa esteja certa. Simplesmente, naquele caso, as duas eram diferentes e nunca tinham feito um acordo sobre os princípios inegociáveis que ambas queriam trazer para a empresa. Né? E assim, pensa só, gente. Ninguém quer que dê errado, né? Num relacionamento, num casamento, numa sociedade, ninguém de fato quer que dê errado. Só que ninguém acorda um dia, olha assim e fala: opa, hoje eu vou acordar e vou fazer tudo dar errado na minha vida. Não é, né? Se a gente tivesse controle, as coisas não se repetiam. Mas acontecem porque não tem percepção. E quando você não tem a percepção, o caos se instala na sua vida. Né? As coisas dão errado porque o padrão interno, o equilíbrio interno, ele foi interrompido. Por que ele é interrompido? Porque você passa a reagir. Então, a primeira coisa que você precisa é trazer alívio. Enquanto não existe um alívio honesto, um alívio sincero, as coisas não andam. Na história dessa minha cliente, a parte mais bonita é saber que as duas conseguiram enxergar um mecanismo e conseguiram ter esse alívio. Né? Elas saíram do drama, pararam de culpar uma outra, pararam de se culpar. Elas entenderam o que estava acontecendo era algo realmente de incompatibilidade. Né? E quando você entende, você toma responsabilidade para agir com maturidade. Nesse caso da minha cliente, elas decidiram encerrar a sociedade, só que com respeito, com clareza, sem aquele dramalhão, né? Porque todos os sonhos são grandes demais para caber numa estrutura onde os valores não são alinhados. Hoje essa minha cliente, ela lidera um monte de mulher pelo mundo, ela cumpre esse propósito dela, né, de inovar, de expandir com muita integridade, com muita coerência com quem ela é de verdade. E agir com coerência, agir com propósito não é magia, gente, não é discurso da internet. Isso é percepção. Quando você se organiza, a vida passa a ter um propósito claro e você para de ficar perdendo tempo com coisas que não são alinhados com a sua essência. Porque o fato é que assim, a gente não fica reagindo às coisas, a gente reage à interpretação, ao olhar que nós temos sobre aquela coisa. O que isso quer dizer, né? Se você olha o ambiente e algo é lido como ameaça, automaticamente você entra em defesa. Se algo ali é lido como incoerência, né, não é examinado com consciência, você vai repetir a reação. E toda reação repetida vira um padrão, e o padrão se torna o campo. E se o campo está caótico é porque existe alguma coisa ainda que não foi vista, que não foi reconhecida. Mas olha só a grande diferença. Quando você reage, você espalha mais emergência, mais caos na sua vida. Quando você percebe, respira, você para de alimentar esse campo caótico. Você começa a colocar energia para organizar esse campo. E aí a consciência traz uma consequência de uma mudança para melhor. E isso é que eu chamo de design regenerativo aplicado na vida pessoal. Né? Não é só naquele conceito de design ecológico ou práticas bonitas para cuidar do planeta. É uma prática interna. E aí, como uma escolha para você redesenhar as realidades antes que o impulso e o caos redesenhem essas realidades por você. Né? Conseguir olhar para essas incoerências enquanto elas ainda estão pequenininhas, reconhecer esses padrões antes que eles virem grandes instabilidades na sua vida, antes que o caos se instale na sua vida, é saber antes para poder seguir melhor. Quando você antes toma consciência, mais você tem poder sobre a sua vida. Quando você decide antes, a vida fica mais leve, mais coerente, mais próspera. Mas só que quando você está vivendo um caos no momento presente, você precisa olhar e saber. Ele não é o começo da história. Ele é o final de várias pequenas reações que você não percebeu. E qualquer construção que deseje ser mais regenerativa e estável na sua vida, na sua mentalidade, no seu trabalho, precisa nascer de uma nova percepção e não da reação. Porque quem quer construir uma vida mais sustentável de verdade
não pode ficar operando na reação. E se isso fez sentido para você, deixa seu comentário, que eu quero saber como eu posso reorganizar o seu campo um pouquinho mais e trazer mais consciência para sua vida. Se você gostou, se você já assistiu o vídeo anterior, deixa seu comentário, diz o tema que você quer e se lembra que toda terça-feira tem vídeo novo no canal e na sexta-feira sempre tem uma meditação para liberar os bloqueios relativos ao tema da semana. Então, não deixem de fazer as atividades do tema da semana, que eu prometo para você que é muito precioso, que você vai trazer assim muito alívio para sua vida, né? Porque não adianta a gente ter isso tudo só na cabeça. É muito importante a gente ter isso tudo como prática na vida. Então, eu aguardo seus comentários, aguardo vocês também no Instagram, nas mentorias, nos meus cursos e tudo está aqui na descrição. Um beijo grande e espero vocês na sexta-feira para meditação.